Em algum momento da sua fala, eu me lembrei de um episódio na minha carreira, quando eu, ainda no início da década de 1990, fazendo aulas de dança, como que foi cruel para mim essa transição entre a maneira de raciocinar, a maneira de aprender, a cabeça das ciências exatas e a cabeça das ciências humanas, mais especificamente das artes, em que eu buscava, de repente eu me dei conta que eu estava buscando nos meus professores de dança respostas exatas para as minhas questões, para as minhas perguntas. Então, às vezes, numa aula de dança, eu perguntava, né? Mas se eu fizer isso, a minha parceira, então, vai responder com esse movimento. E eu sempre tinha respostas que me incomodavam muito, que eram assim, depende. E eu falava, poxa, mas depende de quê? Depende da música, depende do momento, depende dela, depende do espaço, depende disso. E eu lembro que era muito sofrido para mim pensar assim, poxa, como que eu vou aprender uma habilidade, como que eu vou aprender a dançar, como que eu vou aprender essa nova forma de conhecimento, essa nova linguagem, se eu não sei, né? Se ela não funciona assim, se eu fizer isto, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer, né? X leva a Y, A leva a B e etc. Esse raciocínio das ciências exatas. No entanto, eu descobri que era exatamente aí, né, exatamente nesse ponto, né, de não ter respostas exatas, que estava o fascínio desse novo conhecimento que eu estava me abrindo para aprender. E depois, ao longo dos anos, eu fui vendo, e isso, inclusive, nas minhas pesquisas do mestrado, mostram muito claramente, onde hoje as ciências, onde hoje a administração buscam nas artes as soluções para os problemas que não conseguiram encontrar, né? Para superar assim, os novos paradigmas aí que a gestão ou que as ciências enfrentam. E elas vão buscar exatamente nas artes, né? Que não vão proporcionar respostas exatas, mas vão proporcionar novas formas ou diferentes formas de raciocinar que vão proporcionar o desenvolvimento de habilidades como as soft skills, por exemplo, né, que são habilidades que não são habilidades técnicas, práticas, que vão trazer respostas exatas, mas que vão justamente apoiar, porque no mundo atual, com toda essa disponibilidade de dados tão precisos que as ciências, que a tecnologia, que a inteligência artificial nos proporciona, por que, então, os gestores, os cientistas, não são capazes de tomar as decisões, sempre as decisões mais corretas? Se eles estão munidos dos dados mais precisos? Justamente porque isso não basta, né? Então, no meu mestrado, por exemplo, eu me deparei com uma linha de pesquisa chamada Arts-Based Management, que é a gestão baseada em artes. E aí eu extrapolo esses conhecimentos que a gestão baseada em artes proporcionam para a área da administração, eu extrapolo isso para quaisquer outras áreas das ciências em geral, né? Então, tem um autor, por exemplo, se não me engano, eu não guardo muito nomes, mas, se não me engano, Taylor e Ledkin, são dois autores, que eles falam que existem 3 maneiras de você dar sentido ao mundo. Uma é baseada nas experiências pessoais, mas se você for tomar suas decisões, né, sobretudo profissionalmente baseado só nas experiências pessoais, obviamente que você vai incorrer em muitos erros. Uma segunda maneira de você dar sentido ao mundo seria baseado nas ciências, no raciocínio analítico, né? Nisso que a gente está falando aqui das ciências exatas. Só que está cada vez mais claro que isso não basta. Se isso bastasse, como eu disse antes, né, a gente estava num mundo perfeito hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico que a gente tem. Então, que a terceira forma de dar sentido ao mundo, que é exatamente as artes, é que ela viria complementar isso que as experiências pessoais e que as ciências não são suficientes, né? não são suficientes para isso. Tem um outro autor, só me estendendo um pouquinho mais, se não me engano, o nome dele é Hope, ele fala o seguinte, ele diz que a história
ela consegue abarcar bem, lidar bem com o passado, obviamente. As ciências, ela trabalha com o presente, trazendo respostas, estudos, pesquisas para o presente. Mas que sem as artes, que elas vão lidar exatamente com o futuro, sem as artes também a gente não consegue desenvolver. Por que as artes lidariam com o futuro? Porque nas artes estão aonde as respostas para a criatividade, para o desenvolvimento da criatividade e de inovação. E que, então, para a gente ter melhores resultados, seja na tecnologia, nas ciências, na administração, a gente precisa realmente desenvolver o que as artes, só as artes são capazes de desenvolver, que é a intuição, que é a imaginação, que são as emoções, os sentimentos, que é a criatividade, etc.